Reforço positivo ou suborno? Você sabe a diferença? Fica comigo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, sou Nara Gisele, psicóloga infantil, e esse é o nosso canal falando de comportamento. Se está chegando, vou lhe pedir, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixe seu like ou encaminhe esse vídeo para quem possa interessar. Porque hoje eu quero diferenciar reforço positivo de suborno. A gente já sabe que na análise do comportamento, eu já falei para vocês aqui em outros momentos, que a gente utiliza muito o reforço positivo para ensinar novos comportamentos e para ampliar comportamentos assertivos. E o que é o reforço positivo? O reforço positivo é quando a gente adiciona um estímulo e esse estímulo aumenta a probabilidade ou a frequência do comportamento ao qual a gente deseja ensinar ou modelar. Mas acontece que, muitas vezes, os comportamentos que a gente espera para os nossos filhos, para os nossos clientes, que os pais esperam para os seus filhos, geralmente são esperados que eles emitam esses comportamentos por reforços naturais, ou seja, pelo próprio fazer. Mas muitas vezes isso não acontece, porque crianças de 5 a 10 anos, elas não têm uma compreensão social de suas responsabilidades. Elas não sabem muitas vezes por que escovar os dentes é necessário e isso não se torna reforçador para ela, por que organizar o seu quarto, deixar tudo bem estruturadinho ou montar sua mochila para ir para a escola no outro dia é uma tarefa importante. Então, o próprio arrumar a mochila, o próprio escovar os dentes, que seria um reforço negativo, ou seja, onde eu vou limpar os meus dentes, eu vou evitar a aversividade de ter um mau hálito, uma cárie, seria naturalmente reforçador. Para as crianças não são. Então a gente muitas vezes vai precisar usar reforços arbitrários. Reforços arbitrários são estímulos que a gente adiciona que não tem necessariamente uma função extremamente relacionada com o comportamento que está sendo solicitado da criança. Então, por exemplo, eu vou adicionar um jogo quando a criança terminar as suas atividades básicas e se preparar para o sono. Então eu vou adicionar um livro, um exemplo melhor, vou adicionar uma leitura, ler um livro para ele, uma historinha que ele goste, quando ele fizer a sua programação, a sua rotina de sono, que seria trocar de roupa, escovar os dentes, vestir, arrumar o seu quarto, colocar seus brinquedinhos no lugar que ele estava usando. Então ele cumpriu a sua rotina, então eu vou adicionar uma leitura com uma meia luz, uma contação de história interessante. Então isso seria um estímulo arbitrário para aumentar a frequência do comportamento de cumprir a rotina de sono e ir para a cama no horário devido. Então isso seria um estímulo arbitrário. Mas o que acontece muitas vezes é que as famílias não entendem o porquê que isso é importante, o porquê que eu preciso adicionar novos estímulos para aumentar a frequência do comportamento. E aí surge aquela pergunta: será que eu não estou subornando o comportamento do meu filho para poder ele emitir as respostas que eu espero dele? Então vou dar 2 exemplos aqui para diferenciar o que seria o suborno do reforço positivo. Então vamos supor que a Maria vai ao supermercado com o João e chega lá no supermercado, o João tá irritado, começa a chorar, quer vir embora e começa a emitir uma série de comportamentos disruptivos. Se jogar no chão e fazer baderna dentro do supermercado, chamar atenção, e a mãe começa a ficar com vergonha. E aí ela se aproxima do Joãozinho e disse assim: se você parar de chorar, quando a gente sair daqui, vamos comprar um McDonald's. E aí imediatamente o Joãozinho para de chorar e espera a mãe terminar as compras, e quando sai a mãe vai lá e realmente dá o McDonald's que ela prometeu. Agora vamos ter uma outra hipótese, vamos para um outro exemplo, aliás. Maria vai ao supermercado de novo com o João e algumas vezes o João se comporta muito mal, outras vezes não. E aí nesse dia o João ele começa a ficar impaciente e aí a mãe vai lá e acalma, acolhe, abraça, coloca ele dentro do carrinho, pede para ele pegar uma coisa ou outra e ele ajuda a colocar as compras e ele realmente se comporta legal. Ele não tem problemas de comportamento. E quando sai do supermercado, a mãe olha para o Joãozinho e diz assim: Joãozinho, eu estou tão feliz com você. Hoje você se comportou tão bem no supermercado. Que tal a gente passar no McDonald's e comprar um lanche? Então, veja só, na primeira,
vez a criança se comportou negativamente, Joãozinho deu pirraça no supermercado e aí a mãe, para interromper um comportamento disruptivo, ela prometeu um lanche após o supermercado. Então, isso a gente poderia considerar suborno. Mas já no segundo exemplo, a mãe, ela usou estratégias de acalmar a criança primeiro, de evitar que o disruptivo acontecesse, de provocar para ela medidas de se organizar. Ela propôs estratégias para fazer ele se acalmar e evitar que o comportamento disruptivo acontecesse. Então ela acolheu, ela abraçou, ela pediu para pegar uma coisa e outra lá na prateleira, ajudar a botar no carrinho. As compras foram mais rápidas e foram para casa. E aí o que ela fez? Ela adicionou um reforço arbitrário, que foi o lanche. Então a criança não conseguiu o reforço arbitrário por mau comportamento. A criança foi reforçada, foi adicionada um reforço arbitrário pelo bom comportamento. Então isso é que é reforço positivo, né? Diferente do primeiro, que teve que se negociar a suspensão de um comportamento negativo para poder ganhar um reforço arbitrário. Então a gente tem que ter o cuidado de não ensinar para os nossos filhos e para os nossos clientes que eles vão ganhar ou vão ser adicionados estímulos arbitrários no seu comportamento quando eles se comportam mal, né? O ideal é a gente conseguir usar estratégias que façam a criança ter bons comportamentos, ou seja, manipular os antecedentes, as variáveis antecedentes, organizar o ambiente, para que a gente tenha oportunidade de reforçar comportamentos assertivos e não comportamentos inadequados, tá? Então, para poder a gente utilizar muito mais estratégias reforçadoras, a gente vai precisar planejar mais esse ambiente, a gente vai precisar mais pensar nos antecedentes, a gente vai precisar controlar mais as variáveis para evitar que as nossas crianças tenham disruptivos, se desorganizem, né, para que a gente tenha chance de usar reforço positivo ao invés de ficar manipulando barganha, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que esse vídeo tenha contribuído. Encaminhe esse vídeo para quem precisar e vamos usar reforços positivos. Até breve!